Olá, olá! Como você está? Eu espero que você esteja bem, porque eu estou bem, graças a Deus, estou melhor do que mereço, porque nós não merecemos nada, mas por conta da misericórdia e do amor do Senhor sobre nossas vidas, Ele derrama graça e podemos então viver mais um dia, respirar esse fôlego de vida que não é nosso, mas que você realmente tenha tido um dia abençoado e que se não foi um dia conforme você planejou, do jeito que você desejou, que ele sirva de experiência, que ele tenha te forjado, né? Que ele tenha te gerado aprendizado e perseverança para continuar, né? Para resistir, para romper, para vencer. Mas eu tenho certeza que esse dia ele ensinou muito. Ainda se você não parou para pensar sobre isso, pense, o seu dia te ensinou muito, mesmo você tendo feito coisas repetidas, a rotina do dia a dia, coisas que você já faz no automático. Esse dia te ensinou muita coisa sim. Só o fato de você poder ter vivido ele já é um grande aprendizado, que é o momento de você parar, pensar e falar: obrigado, Jesus, até aqui o Senhor me ajudou. Gratidão por este dia. Eu espero que você esteja bem e você fique melhor ainda, porque agora estamos no nosso 17º dia e vamos continuar lendo Provérbios. Estamos quase finalizando a nossa leitura de 31 dias. Estamos mais perto do que longe, né? E hoje vamos dar continuidade, vamos refletir, vamos gerar alguns destaques. Eu quero que você leia comigo, eu quero que você me ouça, eu quero que você também faça a sua leitura reflexiva aí onde você estiver, no horário que você puder, mas não deixe de fazer essa leitura, não deixe de fazer essa reflexão que é extremamente necessária. Mais do que o que você ouve eu falar, mais do que as palavras que você me escuta, as palavras que você tem a oportunidade de poder me ouvir dizer, me ouvir pronunciar, as palavras que você diga para você mesmo a partir das verdades que você aprende na palavra do Senhor, que você realmente possa aprofundar. Eu sempre falo isso, gente, aprofundar, mas é isso mesmo, mergulhar nesse manancial de sabedoria, de conhecimento, de aprendizado para a sua vida, para a sua trajetória, para a sua família, para todos os seus negócios, tudo que você for colocar a sua mão seja abençoado, que você realmente seja uma pessoa sábia e pare somente de admirar os sábios, mas também se torne alguém sábio, alguém que o Senhor se agrada, né? Ser exatamente aquilo que Deus criou você para ser. Vamos ler? Pegue sua Bíblia, abra seu aplicativo, se você não puder pegar, se você não puder abrir, não tem problema, eu vou fazer essa leitura corrida para você. Vamos aí, Provérbios 17, hoje dia 17, vamos ler Provérbios 17. Vamos lá, a partir do verso 1. É melhor um pedaço de pão seco e paz que uma casa cheia de banquetes e conflitos. O servo prudente governará sobre o filho que envergonha o pai, e terá parte na herança com os filhos do seu senhor. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. A pessoa má gosta de ouvir maldades, o mentiroso dá atenção a palavras destrutivas. Quem zomba do pobre insulta seu Criador, quem se alega com a desgraça alheia será castigado. Os netos são coroa de honra para os idosos, os pais são o orgulho dos seus filhos. Não convém ao tolo falar com eloquência, e muito menos ao governante mentir. O suborno é como um amuleto da sorte, quem o oferece sempre alcança o que quer. Quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa amigos. Uma repreensão é mais eficaz para o prudente que 100 açoites para o tolo. A pessoa má sempre procura razão para se rebelar, por isso será severamente castigada. É melhor deparar com uma ursa da qual roubaram os filhotes que confrontar um tolo em sua insensatez. Quem paga o bem com o mal sempre terá o mal em sua casa. Começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa. Portanto, pare antes que irrompa a discussão. Absolver o culpado e condenar o inocente são duas coisas detestáveis para o Senhor. De nada adianta pagar para instruir o tolo, pois ele não tem vontade de aprender. O amigo é sempre leal, e um irmão nasce na hora da dificuldade. É falta de juízo dar garantia pela dívida de alguém ou aceitar ser fiador de um amigo. Quem gosta de briga ama o pecado. Quem confia em muralhas procura a própria ruína. O coração perverso não prospera. A língua mentirosa se mete
em dificuldades. O filho tolo causa tristeza ao pai, não há alegria para o pai de um rebelde. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. O perverso recebe suborno em segredo, para desviar o rumo da justiça. O sensato mantém os olhos fixos na sabedoria, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho tolo causa tristeza a seu pai e amargura àquela que o deu à luz. É errado castigar os justos por serem bons e açoitar os líderes por serem honestos. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada até parece inteligente. E aqui a gente finaliza Provérbios 17. E eu já quero começar ressaltando o verso 1, que vai dizer que é melhor um pedaço de pão seco e paz que uma casa cheia de banquete e conflito. A gente falou, acredito que foi ontem, sobre você poder comer verduras do lado da pessoa que ama. Passa a ser um prato maravilhoso, né? Um prato delicioso, apesar de que legumes são bons, mas do lado da pessoa que ama fica melhor ainda. E a comida mais gostosa, né? Um banquete do lado da pessoa que te odeia, né? Da pessoa que você tem um problema, passa a ser um ato muito ruim, muito triste, né? Você não tem prazer naquilo, mesmo o alimento sendo bom, saboroso, sendo até o seu prato preferido, você não tem prazer naquilo. Por quê? Porque a companhia que a pessoa que tem a pessoa que você ama, né? A companhia da pessoa que você ama é que torna o ambiente agradável. Que a gente pode até comer uma comida não tão boa, né? Não tão gostosa, mas se estiver na companhia de quem amamos, se torna muito prazeroso. E aqui está falando também nesse aspecto, que é melhor um pedaço de pão seco onde tem paz, do que banquete na casa onde tem aflição, onde tem conflito. E é verdade. Lugar onde tem conflito, mesas onde tem conflito, o banquete pode ser perfeito, pode ser lindo, pode ser saboroso, não dá vontade de comer, você não tem prazer, você não tem alegria ali, né? Parece que a comida desce amarga, desce quadrada, com dificuldade. Por quê? Porque não há paz. Agora, você come um pedaço de pão seco no lugar que tem paz, é muito melhor, né? É muito melhor. E o sábio vai dizer, é melhor um pedaço de pão seco onde tem paz do que um banquete numa casa que tem conflito, uma casa que só tem briga, uma casa que só tem guerra. Não tem nem o alimento faz até mal, né? É até mal você sentar, conseguir se alimentar, causa até uma indigestão, né? Não tem as pessoas que falam que quando você prepara um alimento com amor, ele fica perfeito, ele fica mais gostoso ainda, e quando você não tá muito bem, normalmente você erra o ponto da mão ali para fazer um bolo ou uma receita que requer uma certa habilidade, um certo capricho. E é verdade, né? E é verdade. Imagine uma casa onde tem conflito, uma mesa onde tem discussões, onde ninguém se entende, onde só tem briga. Você acha que você vai ter paz? Você acha que você vai estar bem? Ainda que você esteja diante de um banquete? Não tá, não tem prazer, não gera alegria. Agora, o pouco onde tem paz se faz muito, né? O pão seco, que nem ele dá o exemplo aqui, o pão seco, mas onde tem paz, é muito melhor do que uma mesa cheia de banquete onde tem conflito. E realmente é verdade, né? Possamos valorizar as nossas mesas, o nosso banquete, né? Mesa é lugar de comunhão, né? Alimento é prazer por corpo, é necessidade para o corpo, mas ainda que você coma aquilo de modo automático, nos horários programados, precisa ser um momento de paz, de tranquilidade, é um momento de gratidão, de graças a Deus, né? De você estar dando graça a Deus, de gratidão. Então você precisa ter paz nesse momento, né? Até para o seu cérebro entender que você está comendo, você parar ali naquele momento, se dedicar àquilo, né? Você vê que não é bom nem a gente se alimentar assistindo televisão, mexendo no celular, porque gera uma interferência, né, no nosso cérebro relacionado a entender o que estamos comendo, o que estamos comendo, né, ao tempo de mastigação, e realmente você ter aquele tempo dedicado para aquilo, né? Não gerar uma confusão de atividades. E imagine você estar fazendo isso no lugar onde tem conflito, no meio de um conflito. Não é bom, não é saudável, né? Se a sua casa estiver assim, procure corrigir, procure acertar, procure melhorar, porque é preciso ter paz, né? Aqui vale muito mais a comunhão do ambiente do que o alimento.
né? Ele está colocando a comunhão do ambiente, a comunhão com as pessoas, a comunhão do lugar muito maior, muito mais e muita mais importância do que o próprio alimento. Porque se tem paz, o alimento pode ser pouco, pode ser não tão desejável, mas ele vai alimentar, né? Ele vai ser agradável. Agora, coloca um banquete no lugar onde tem conflito. Nem vontade de comer você sente, e é verdade, né? Vamos pular pro verso 3, que vai dizer assim: o fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. A gente viu também que o Senhor é aquele que sonda o coração do homem, né? E engraçado que faz uma comparação, que o fogo prova a pureza da prata e a pureza do ouro, né? O fogo, a prata e o ouro são modelados pelo fogo, eles são resistentes ao fogo. E o Senhor é aquele que prova o coração. Então, do mesmo jeito que Deus analisa o seu coração para poder visitar você, né? Para poder averiguar os seus sentimentos, para poder sondar o que realmente você sente, o que realmente você é a partir do que você tem dentro de você. Esse mesmo Deus é aquele que modela você, ele é aquele que aperfeiçoa você, né? É aquele que trata você, assim como o fogo trata o ouro, trata a prata, né? Estabelece a pureza deles, né? Então o Senhor é aquele que estabelece a pureza em você. Ele visita para ver o que tem de ruim, né? Para ver o que não está bom. Ele sonda você no seu mais profundo, mas também ele é aquele que modela você, é aquele que purifica você, né? É aquele que tira aquela matéria bruta, aquela joia bruta e faz se tornar aquela joia lapidada, né? Aquele coração lapidado. E realmente é assim como o fogo que prova o ouro, que prova a prata, o Senhor prova os nossos corações. Vamos lá, o verso 6 vai dizer assim, ó: os netos são coroa de honra para os idosos, os pais são orgulho de seus filhos. E é verdade. Pense que normalmente os netos, né? O avô, a avó fala que neto é o segundo filho, né? E o sentimento deles com os netos é muito diferente do que com os filhos. Eles mimam muito mais os netos, né? Eles têm uma relação com os netos muito diferente, é muito extraordinário e é inexplicável, né? Só quem é avô sabe, que realmente que vive essa relação de estar perto do neto, né? De poder estar cuidando, de poder estar ali com eles brincando, sem muito compromisso, que avô não tem muito compromisso de responsabilidade de educação, em regra, né? Normalmente é o que a maioria diz, mas é alegria. Você vê que os netos trazem alegria para os avós, né? Eles trazem alegria no ambiente. Você vê que os avós às vezes nem têm tanta energia para poder brincar, nem tem tanto vigor para poder se dedicar, mas eles são felizes com os avós, né? Eu digo isso porque meu filho é apaixonado pelo avô, ele é apaixonado pela avó, e ele faz os avós dele, né? Tanto a minha mãe quanto o meu pai, e principalmente o meu pai, que são os avós que estão mais próximos dele do que os avós paternos, né? Querendo ou não, mora um pouco mais distante. Ele faz meu pai ultrapassar os limites da energia dele, né? E a paciência também, sendo que realmente a paciência parece que é dobrada, muito mais talvez do que quando era com os filhos, né? Do que a gente quando era filho. Mas realmente os netos são coroa de honra para os idosos, né? São coroa de honra para os seus avós, né? Poder ver os netos, não só a relação deles com os netos, dos avós com os netos, né? Dos idosos com os seus netos, não só a relação que é muito bonita, é muito saudável, tanto para as crianças, né? Para os adolescentes, para os jovens, né? Tanto para o neto quanto para os avós, é uma relação saudável e necessária. Eles também se alegram porque eles estão vendo a terceira geração deles, né? Eles estão podendo contemplar longevidade de vida, né? Longevidade, tempo de vida, né? Gratidão por poder ver os netos. E hoje em dia você vê que o tempo de vida está se abreviando cada vez mais. E você poder ver seus netos já é algo para você glorificar a Deus e ser grato, né? De ter a oportunidade de ver os filhos
dos seus filhos. E os pais são orgulho dos seus filhos. Realmente, os pais são orgulho dos filhos, né? E é preciso ser orgulho dos filhos. Você vê que o filho acha que o pai é super-herói, né? Que a mãe é super heroína. Eles não acham que os pais não sabem das coisas, acham que os pais sabem tudo, que os pais são ricos, que os pais podem tudo, que eles conhecem tudo, porque eles têm orgulho dos pais, né? Principalmente quando essa relação ela é saudável, quando ela é uma relação debaixo da sabedoria, debaixo da instrução do Senhor, debaixo da palavra de Deus, em equilíbrio, né? Pai e mãe cumprindo o seu papel de pai e mãe, e filhos na posição de filhos, né? Sendo instruído conforme a palavra de Deus para poder viver em harmonia e ter uma vida em abundância, né? Porque o pai ele só ensina o filho para que o filho possa crescer, amadurecer e se aperfeiçoar. Então, os pais são orgulhos dos seus filhos, e é verdade. Olha, no verso 7 vai dizer que não convém ao tolo falar com eloquência, e muito menos ao governante mentir. Por quê? Porque o tolo falar com eloquência, por que não convém? Parece até estranho, né? Por que não convém o tolo falar com eloquência, né? Falar de modo eloquente? Por quê? Porque são palavras vãs, são palavras vazias para ele, né? Tudo bem que pode surgir efeito na vida de alguém, pode surgir um resultado que você alcance uma terceira pessoa, mas não é coerente, é contraditório, porque a vida dele é uma vida de tolice, as atitudes dele são contrárias às falas dele, né? Então ele pode falar eloquente, ele pode ter palavras bonitas, porém não convém. Por quê? Porque o certo é ele ser uma pessoa sábia, uma pessoa transformada, uma pessoa adequada, e não somente palavras bonitas ou formas de falar que venha persuadir alguém. Não, ele realmente tem que ter uma vida, a vida dele tem que condizer com aquilo que ele fala. E aí ele também diz que, do mesmo modo, o governante não pode mentir, e é verdade. A posição dele não permite que ele minta. Mentir já não pode de qualquer jeito, né? A gente já não deve mentir, já é um erro por si só, é um pecado por si só. Agora, um governante mentir, jamais, não condiz com a posição dele, né? Se já é errado para uma pessoa comum que exerce uma função comum, né? Imagine para um líder, imagine para um governante. A mentira não pode fazer nunca parte do vocabulário dele, não pode fazer do ser humano, pior ainda de quem exerce posição de governança, né? De liderança, de governo sobre povos, sobre grupos de pessoas, sobre setores, não importa. O governante não pode viver de mentira, não pode mentir. Ele sempre tem que trabalhar com verdade, saber falar a verdade, mas sempre trazer verdades. Do mesmo jeito que não convém ao tolo falar com eloquência, porque não tem a ver com a vida dele, o certo é ele ter uma vida transformada e passar a mudar a vida dele e então falar para ser coerente a fala e a vida. Mas do mesmo jeito também o governante, ele não pode mentir. Né? Coisas muito diferentes, mas muito lógicas, né? Por quê? Porque são posições que não têm a ver com aquela fala, com aquele comportamento dele, né? Por quê? Eles precisam ter vidas diferentes, né? A fala deles, o comportamento deles tem que ter a ver com a vida deles, por conta da função que exerce ou por conta daquilo que eles são. Vamos lá para o verso 9, vai dizer assim, ó: quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa amigos, e é verdade, né? Se você insiste na ofensa, insiste em ficar ofendido ou insiste em ofender, vai separar amigos, né? Separa pessoas, né? Tanto o ofendido quanto o ofensor. Né? Ninguém quer ficar perto da pessoa que ofende, né? Ainda que seja amigo, a amizade não dura, o relacionamento não vinga assim, né? Ninguém aguenta ser ofendido o tempo todo, né? Ninguém aguenta estar perto de pessoas que gostam de ofender. Então, aquele que insiste na ofensa, separa amizade, separa amigos, desfaz amizade. Agora, aquele que perdoa a ofensa mostra amor, né? O que perdoa o ofendido, ele mostra amor. Ele mostra amor. Mas aquele que insiste nessa ofensa, tanto em se sentir ofendido e não perdoar quem ofendeu, quanto na pessoa que insiste em ficar ofendendo, separa amigos, né? Destrói grandes amizades. É preciso cuidar com aquilo que nós falamos, né? O comportamento que temos relacionado com outras pessoas, principalmente os nossos amigos. Às vezes a gente acha que é porque somos amigos que devemos falar de qualquer jeito.
falar qualquer coisa, e não é assim, né? O amigo trabalha com verdades? Trabalha com verdades, mas a verdade ela não dói, o que dói é a forma como se fala a verdade. Então precisamos cuidar disso. Olha, o verso 11, a pessoa má sempre procura razão para se rebelar, por isso será severamente castigada. E é realmente, gente, a pessoa quando ela é ruim, quando ela é perversa, quando ela tem um coração maligno, né, maldoso, ela sempre arranja um motivo para cair na perversidade dela, para se rebelar contra alguém. Ela sempre quer colocar a culpa nos outros quanto ao erro dela. Né? Ela nunca reconhece o seu caminho de perversidade, ela nunca reconhece seu erro. Alguém sempre é o culpado, alguém sempre está induzindo ela a fazer aquilo, porque na verdade ele quer viver assim, né? Ele quer viver em caminho de perversidade, ele quer um motivo para se rebelar. Então ele sempre vai encontrar uma razão para fazer aquilo que o coração dele está cheio. E o perverso coração tá cheio de maldade. Ele sempre vai ter um motivo para isso, né? Infelizmente, ele acha um motivo. Se não existe, ele cria um motivo para poder continuar na maldade, para continuar fazendo maldade, para continuar com língua ferina, para continuar ofendendo, mentindo, caluniando, difamando, né? Ele sempre vai achar motivo para continuar no caminho mal. E olha, a maldade do perverso não é contra ele mesmo. Na ideia, na mente dele, ele está prejudicando pessoas, né? Mas ele não sabe que ele prejudica pessoas e ele afunda cada vez mais, né? Na ideia dele não é contra ele, é contra pessoas, né? E ele zomba, que nem a gente já viu, ele faz chocarrice, ele ri da própria culpa, mas ele está se autodestruindo, né? Ele está levando pessoas à destruição e está se destruindo também. Ele está criando a cama dele, né? Ele está criando o caminho maligno, o caminho do mal ao qual ele quer andar, né? E ele vai sempre procurar motivos para se rebelar. Então tem gente que é assim. Não se assuste. Talvez você tenha se sentido culpado ou ofendido com alguma atitude que você tenha realizado, né? Tenha cometido algum comportamento que depois você falou assim, poxa, mas isso nem era motivo para tanto. Mas comece a analisar, ver se essa pessoa que realmente se sentiu ofendida ou se rebelou, né? Ou se comportou de modo totalmente desproporcional. Veja se ela não é uma pessoa perversa ou uma pessoa insensata, que na verdade só procura um gatilho para continuar na sua insensatez, né? Para querer se rebelar, para querer fazer aquilo que na verdade o coração dela já estava cheio de vontade de praticar, a maldade, né? Ou continuar vivendo na iniquidade. Então é bom você analisar, né? Às vezes você não tem essa culpa que você acha que tem. Você pode ter errado em certo ponto, né? Mas talvez não tenha essa proporção toda que você tá na mente. Às vezes a própria pessoa criou esse gatilho para poder gerar uma culpa em você e tentar tirar a culpa dela, né? Mas não tem a ver com você, não tem a ver com você, tem a ver com a maldade do coração dela. Vamos lá? O verso 14 vai dizer assim, ó: começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa. Portanto, pare antes de romper a discussão. E é verdade, olha, começar uma briga é como abrir a porta de uma represa, uma comporta de uma represa, né? Depois que abre, inunda, não tem como mais voltar atrás, né? Então o certo é você cuidar para que isso não aconteça, né? Tem até uma expressão que fala assim, ó, eu pago para não entrar numa briga, né? Eu faço de tudo para não entrar numa briga, mas se eu entrar, eu pago para não sair. Tem gente que é assim, é mais ou menos assim essa expressão, né? A pessoa não quer brigar, mas também se ela entra na briga, ela paga para não sair. Ela vai a fundo e faz, acontece e não pensa muito nas consequências. Então, não deixe a ira te dominar a ponto de ser destrutiva, né? A palavra de Deus vai falar o quê? Ireis, mas não pequeis, né? Você pode se revoltar, você pode ficar chateado, você pode se irar, mas não deixe que isso vire um pecado, não deixe que isso gere uma destruição em você e nas pessoas que estão em volta. Não deixe que aumente esse contexto. Desfaz isso antes que essa discussão vá muito mais além, né, do que aquilo que se esperava, como a comporta de uma represa que é aberta. As águas saem, não tem como mais voltar, não tem como mais voltar ao estado anterior. Ter que tentar administrar a partir dali. E nem sempre é possível, nem sempre é fácil,
né? Então cuida, né? Cuida, evita mesmo, procure paz do que ter razão, se saia. É melhor você se sair como o bobo, né? Do que você entrar numa discussão e depois fazer coisas que você nem queria fazer, mas porque você se deixou entrar em desequilíbrio emocional e foi muito além, né? Se deixou ser envolvido por aquele que estava instigando o tempo todo, instigando a briga. Então, cuida, né? Cuida, porque depois que o leite cai, que o leite derrama, não tem como mais voltar atrás, né? Ou você limpa ali, você limpa para poder tirar a sujeira, mas não tem como você voltar a beber aquele leite. Você não tem como botar no copo de novo, não, viu? Então, o dano uma vez gerado tem que ser reparado, né? E é complicado. Nem tudo vai voltar, vai se resolver e ficar tudo bem. Vão ficar sequelas e o perigo tá aí, o medo tá aí, nas sequelas que ficam, né? Que elas podem ser pesadas, né? Então vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Vamos ver o verso 15, que vai dizer assim, ó. Absorver o culpado e condenar o inocente são duas coisas detestáveis para o Senhor e para nós também, né? Olha, absorver o culpado, a pessoa que é culpada e ela receber absolvição e o inocente ser condenado, isso é muito triste, isso é revoltante, né? Ficamos indignados com isso, mas às vezes acontece isso. Às vezes estamos absolvendo o culpado e condenando o inocente. Às vezes no dia a dia estamos fazendo isso. Quando não paramos para ouvir as duas versões, quando não olhamos os dois lados da moeda, né? Pare para ouvir as duas versões, não condene ninguém a partir de uma única versão, né? Analise os fatos, ouça, né, antes de dar a sua opinião, cuida, porque isso é detestável aos olhos do Senhor, né? Tanto no sentido no nosso sistema jurídico, quanto no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente imputa muito a justiça, o sistema jurídico que faz isso, né? O poder judiciário que acontece esses erros, mas nós como seres humanos, às vezes podemos cometer esses erros quando damos ouvido a um e não escutamos a versão do outro. Já queremos sentenciar, né? Já queremos condenar, já queremos dar a nossa decisão a partir apenas de uma conversa, de um lado da moeda. Então é preciso ouvir os dois lados da moeda, né? E cuidar, por quê? Porque ninguém tem o poder de julgar e condenar ninguém. Ninguém tem o poder de condenar ninguém. Julgamento para condenação não pode, né? Isso não deve, você não tem esse poder. Mas, ainda que existam fatos, você esteja ali no meio como árbitro da situação, analise as duas versões, né? Para você não estar correndo risco de estar condenando o inocente e absolvendo o culpado, né? Vamos agir com justiça, ser justo diante de todas as circunstâncias, imparcial. Lembra que nós falamos que o padrão da imparcialidade quem estabelece é o Senhor? Deus estabelece os padrões da imparcialidade. Então ele não quer muito pensar se é meu filho, é criatura, tá certo, tá errado. Ele age conforme o erro de cada um, as circunstâncias de cada um. Deus é justo. A dose de justiça dele, a medida de justiça dele, os padrões que ele estabelece são certeiros, são exatos, né? Não oscilam. Ele age conforme o caso concreto, a imparcialidade dele é adequada. Precisamos olhar para o Senhor e trabalhar com imparcialidade diante daquilo que precisamos resolver. É relacionado à justiça, é preciso entrar com justiça, então tem que ser imparcial, tem que ser justo, tem que ser verdadeiro, tem que ser adequado, né? Vamos lá. Verso 17. O amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. E é verdade. A gente conhece normalmente os nossos verdadeiros amigos na hora da dificuldade. É na hora da dificuldade que a gente vê quem é amigo e quem não é, né? Aquele que fica, aquele que ajuda, aquele que tá com você nas suas dificuldades, você ganha um irmão, né? Ele se torna um irmão para você, mais do que um amigo, né? E a própria palavra de Deus vai dizer: há amigos mais chegados do que irmãos, né? Então é na dificuldade que você vai identificar seus verdadeiros amigos. Por que amigos? Porque nós falamos que todo mundo é amigo, né? Um é amigo, é meu amigo, é meu amigo. Hoje em dia, então, tudo é amigo, amiga.
Mas os verdadeiros amigos vai ser identificado na dificuldade. E quando eles são aprovados no seu momento de dificuldade, você ganha um irmão, né? Ele passa a ser seu irmão, né? Não é irmão biológico, mas ele passa a ser o seu irmão de alma, de afeto, né? De carinho, de lealdade, né? E é na dificuldade que a gente consegue identificar os verdadeiros amigos. Vamos lá? Verso 20, o coração perverso não prospera, a língua mentirosa se mete em dificuldades. Isso é claro, esse texto já é autoexplicativo, né? Esse verso, a gente nem precisa falar muita coisa. O mentiroso, ele se coloca em grandes dificuldades, porque a mentira gera morte, né? A mentira gera morte. A mentira faz com que a pessoa se coloque em embaraços. Por quê? Porque para uma mentira, para ser sustentada, precisa de outra mentira. E assim ela vai se envolvendo em mentiras, em mentiras. E nisso ela já está se colocando no embaraço, numa cama de gato, sabe? Em dificuldades tão grandes, envolvendo outras pessoas também, né? O perverso não prospera. E o mentiroso, a língua mentirosa se coloca em grande dificuldade. Mas não tinha outra consequência, né? Aquele que prefere viver em mentira, realmente vai viver em grandes dificuldades. E ele se coloca em dificuldade cada vez mais. Vamos já terminando. Olha, o verso 27. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Olha, quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Ele sabe falar a coisa certa na hora certa. Ele dosa as palavras dele, né? Quem tem entendimento controla as suas emoções. O iracundo, aquela pessoa que se revolta com tudo, que se ira com tudo, que quer motivo para se rebelar, não tem controle das suas emoções, né? Eu não vou nem trazer para o lado daquele que tem uma vida perversa, um coração mau, mas o insensato, né? O insensato, o tolo, aquele que não aceita repreensão, aquele que normalmente não gosta de aprender, que você perde tempo ensinando e aconselhando que ele não quer ouvir, esse que não controla as suas emoções é um tolo, é um insensato. É preciso ter controle das emoções, viu? É preciso controlar as suas emoções, precisa estar em equilíbrio. Por quê? Porque ainda que você esteja com a razão no controle, se suas emoções não estiverem em equilíbrio, ela toma controle, ela toma a situação, né? Você sai do racional e começa a viver a partir das emoções, dos sentimentos, né? Dos pensamentos, do que é momentâneo e prazeroso. Então, as suas emoções, elas precisam estar em equilíbrio, né? Eu sei que é difícil, às vezes nossas emoções oscilam, né? Mulher principalmente, que vai depender em cada fase, né? Do seu período menstrual, isso altera e é normal, mas a ideia é o quê? As emoções precisam estar em equilíbrio, né? Perceber o desequilíbrio das emoções, volta, se analisa, né? Passa a refletir, veja o que está de errado, começa a cuidar. Por quê? Porque enquanto as emoções estão em desequilíbrio, a sua razão racional não consegue manter o controle. Ainda que você saiba o que tem que ser feito, ainda que você entenda as verdades, reconheça as verdades, quando as emoções estão em desequilíbrio, ela não deixa você agir com racional. Ela não deixa você fazer aquilo que é certo e você sabe que é certo. Por quê? Porque a emoção está em desequilíbrio. E as nossas emoções, elas são muito maiores do que as nossas razões, né? A nossa parte emocional, ela é muito maior do que a nossa parte racional. Mas é o racional que controla o emocional. Mas o emocional, para ser controlado, para ele se deixar ser controlado, ele precisa estar em equilíbrio. Se estiver em desequilíbrio, ele simplesmente se perde, né? Ele simplesmente, na verdade, leva você a se perder, porque ele passa a ter predominância sobre aquilo que é racional. Porque às vezes estamos assim, né? Sabemos o que precisamos fazer, sabemos o que precisa ser feito, que é verdade, mas as nossas emoções ficam querendo ditar as regras, né? Queremos sentir, quando na verdade não precisamos sentir nada. Queremos ter vontade, quando na verdade precisamos fazer mesmo sem vontade, entende? Por isso que precisamos estar com o nosso emocional em equilíbrio. E aí a gente finaliza com o verso 28, que vai dizer assim, ó: até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada até parece inteligente. Gente, isso é muito forte, né? Mas o insensato passa por sábio quando fica de boca calada. Parece até inteligente quando a boca dele está fechada. Olha, para você ver, a gente vem falando tanto do poder da palavra, né?
como é bom você falar coisas boas, como é bom você lançar coisas boas, mas aquilo que normalmente tem grande poder de construção, ele também vai ter grande poder de destruição, né? Então, o sábio que tá falando demais, está em desequilíbrio com suas palavras, na verdade, ele nem está sendo sábio, ele está sendo insensato. Está sendo insensato. O falar demais, o excesso de palavras, você se perde no excesso de palavras e acaba sendo comparado a um insensato. E o insensato, que está ali caladinho, de boca fechada, ele está se passando como inteligente, ele está se passando como sábio. Por quê? Porque ele está calado. Porque quando ele precisa ouvir, ele está calado. Então, olha, as pessoas estão olhando e estão achando que é inteligente, que é sábio. E o sábio, que realmente ele é sábio, mas por algum momento ele se coloca em desequilíbrio das emoções, ele pode estar jogando conversa fora. Ele pode estar pingando muita letra, ele pode estar em desequilíbrio e gerando falas que não, na verdade, ele deveria ficar calado, que não está tendo muito valor, né? Então, aquilo que tem muito poder de construção tem grande poder também de destruição. E as palavras têm esse poder, né? A língua tem esse poder. Então, a gente precisa controlar, saber o horário de falar, saber o horário de calar, né? Porque essa dosagem é que vai fazer com que você seja uma pessoa sábia e se mantenha nessa sabedoria, né? Porque esse desequilíbrio de palavras você se perde e leva outras pessoas a se perder também, né? Você acaba se denigrindo com isso. Quem fala, olha, tem uma expressão que as pessoas falam assim, ó, que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Já ouviu essa expressão? Tem gente que fala muito, muito, muito e não tem necessidade disso. Ela acaba desperdiçando as palavras dela. E dar bom dia a cavalo é como se ela saísse da sanidade mental dela, né? Porque o cavalo não vai responder, o animalzinho não vai responder. É um exemplo, né? É só um exemplo para você ver que ela começa a desperdiçar tanto as palavras dela pelo excesso de falar que ela sai da sua sanidade mental. Ela começa a sair, ela começa a ficar em desequilíbrio com o seu racional, você entende? Quando as emoções, e essa questão de falar muito, tá sempre falando, 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 precisar ser ouvido, pode ser uma evidência de desequilíbrio emocional, mas que você possa aprofundar mais, que você possa destacar outros versos e refletir e aderir à sua vida, à sua realidade. Não fique analisando, pensando, olha, isso aqui serve para fulano, isso aqui serve para ciclano. Não, pense no que serve para você. Porque você que está ouvindo, você que está lendo, você que está procurando ser melhor, é você. Ninguém muda ninguém. Nós mudamos a nós mesmos. Que Deus abençoe sua vida grandemente, que você possa ir mais fundo nesse aprendizado e adquirir mais e mais conhecimento. Boa noite, bom dia, boa madrugada. Boa madrugada, quase que não sai. Tudo de bom para você. Tchau, tchau.